Olá, queridos alunos do nono ano do ensino médio. Hoje nós iremos estudar o mundo global, origens e desafios. A comunicação nunca foi tão fácil no mundo. Uma informação gerada em uma localidade do planeta pode ser transmitida em instantes, por texto, som ou imagem, para qualquer lugar. No passado, deslocar-se de um país a outro levava meses. Hoje faz-se em horas. Nesta unidade vamos descobrir como esse mundo global e conectado vem sendo construído, as consequências desse processo e por que é tão importante compreendê-lo. Nas últimas décadas, o mundo conheceu grandes transformações econômicas, culturais, sociais, etc., decorrentes do desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte e dos fluxos financeiros de pessoas, mercadorias e informações. Estudar esse processo e sua intensificação interessa a geografia na medida em que ele influencia as relações de trabalho entre pessoas e empresas, as interações entre os países e da sociedade com a natureza, entre outras. Em escala internacional, um dos efeitos mais notáveis dessas alterações é a intensificação dos fluxos aéreos. Em 2019, o número de passageiros transportados no mundo foi de 4,5 bilhões de pessoas, enquanto em 2010, essa quantidade era de apenas 2,7 bilhões. No mesmo período, as cargas deslocadas por via aérea passaram de 48 para 57,6 milhões de toneladas. Observe a imagem, resultado do levantamento realizado por uma empresa que rastreia praticamente em todo o mundo e diariamente voos em tempo real, disponibilizando mapas interativos com essas informações. A imagem mostra o trajeto de voos realizado em 14/3/2022 às 9 horas, o horário de Brasília. As aeronaves azuis indicavam voo rastreado via satélite e as amarelas por antenas terrestres. Os marcadores visuais de localização indicam a presença de aeroportos. Origens e bases do mundo global. Nunca estivemos tão próximos. Há mais de um século, meios de comunicação como o rádio e o telefone tinham acabado de ser inventados e um número reduzido de pessoas podiam obtê-los. Além disso, o acesso à informação era mais restrito. A partir da década de 1970, com a Revolução Informacional, houve a introdução de computadores e de redes de telecomunicações instantâneas. Esses recursos possibilitaram a circulação de informações em tempo real. Por meio dos noticiários televisivos, da internet e da telefonia móvel, sobre fatos, pessoas e paisagens de diferentes lugares e regiões do planeta, além de muitos outros aspectos. Assim, hábitos de consumo como a preferência por determinadas formas de se vestir, filmes e músicas podem ser compartilhados diariamente a todo instante por pessoas de diversas culturas e países, como você verá nas fotos A e B. Isso ajuda a entender as expressões mundo global e globalização. Ambas transmitem a ideia de que vivemos um momento marcado pela intensificação das relações sociais mundiais em função de diversos fatores tecnológicos que afetam a economia, a política e os modos de comunicação das sociedades em todo o planeta. A globalização, porém, não é algo recente. Segundo alguns sociólogos, geógrafos e outros estudiosos do tema, esse fenômeno está em curso há mais de 5 séculos. De acordo com essa visão, o que hoje chamamos de globalização é apenas uma etapa específica e avançada de um processo antigo ou do capitalismo. Como tudo começou, as economias mundo. Até o século XV, o meio natural e as limitações tecnológicas dificultavam as relações econômicas e culturais entre povos de diferentes continentes e entre populações de uma mesma região. Cadeias montanhosas e oceanos dificultavam as viagens e as comunicações, e embora o comércio de longa distância ocorresse, era realizado em ritmo muito mais lento se comparado aos padrões atuais. Dessa maneira, o isolamento e a autossuficiência econômica eram
condições comuns à maioria dos povos. Muitas vezes as pessoas nasciam, viviam e morriam sem saber da existência de outros povos e de culturas diferentes da sua, ou acabavam tomando conhecimento deles apenas por meio de lendas e de relatos de viajantes. Assim, no século XV, a Terra abrigava 5 economias mundo, ou seja, 5 grandes regiões do planeta economicamente autônomas, capazes de garantir o abastecimento de suas próprias populações. Segundo o historiador francês Fernand Braudel, essas 5 regiões eram Europa, China, Índia, África, Árabe e América, ocupada por civilizações pré-colombianas. Desenvolviam-se, em grande parte, separadas umas das outras, embora, nos limites geográficos, entre algumas delas, ocorressem trocas culturais e comerciais. Esse cenário começou a modificar-se no século XV com a transformação das economias mundo em um sistema mundo. As 4 fases da globalização. O processo de globalização, que se iniciou no século XV, passou por diferentes fases de desenvolvimento até chegar à atualidade. É possível distinguir 4 delas. A primeira fase, os primeiros movimentos da globalização tiveram início com a expansão geográfica da economia mundo-europeia por meio das grandes navegações marítimas, dos séculos XV até o século XVI. Alguns povos europeus, impulsionados pela busca de metais preciosos que cobrissem os gastos das monarquias europeias e de produtos exóticos, para serem comercializados na Europa, aproveitaram os avanços das técnicas de navegação e estabeleceram relações comerciais mais intensas com as demais economias mundo. Entre o século XV e o século XIX, ampliaram-se a migração de pessoas e a circulação de produtos, fazendo surgir novos mercados entre regiões antes isoladas, o que favoreceu a expansão comercial. Segunda fase. Entre a segunda metade do século XIX e o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o processo de globalização adquiriu novo impulso com a expansão da dominação política, econômica e militar europeia sobre grandes extensões da África e da Ásia, onde foram estabelecidas impérios coloniais. As inovações técnicas aplicadas à indústria, aos transportes e às comunicações, com a expansão das ferrovias e do uso de automóveis, aviões, observe a foto A, telégrafos, telefones e rádios, contribuíram para intensificar, agilizar e ampliar a difusão de relações econômicas capitalistas para outros territórios. A terceira fase, entre 1945 e 1989, o processo de globalização esteve condicionado à Guerra Fria, conflito caracterizado pela presença de 2 blocos de poder político e econômicos rivais, o capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o socialista, comandado pela extinta União Soviética. Esses 2 países disputavam entre si a ampliação de suas áreas de influência no mundo. Nessa fase, a globalização continuou a expandir-se, em grande parte graças aos avanços tecnológicos na informática, nas telecomunicações, como vai aparecer na foto B, e nos transportes. Quarta fase. Desde a última década do século XX, com o fim da Guerra Fria, o mundo passou a viver a quarta fase da globalização, ampliada em virtude do avanço do capitalismo em direção aos países nos quais antes existia o socialismo. A revolução técnico-científica informacional, caracterizada por avanços do conhecimento em diversas áreas, a informática, telecomunicações, robóticas, biotecnologia, entre muitas outras, ocorridos a partir dos anos 1970, como vai aparecer na foto C, favoreceu ainda mais a expansão do capitalismo e provocou grandes mudanças na produção industrial, na agropecuária, na prestação de serviços e na própria geração de novos conhecimentos técnicos e científicos. Provocou também mudanças na circulação de mercadorias, nos transportes de cargas e de passageiros, na difusão de bens culturais e de artigos de consumo, entre outras. A maior eficiência das telecomunicações também possibilitou
a formação de redes digitais mundiais e estimulou o avanço da globalização, que pode ser entendida como a fase atual do capitalismo. Na figura A, entre outras inovações técnicas, as que foram aplicadas na aviação contribuíram para impulsionar a globalização. Na foto, avião de passageiros e de correio sobrevoa território dos Estados Unidos em 1940. Foto B. Durante a Guerra Fria, as tecnologias espaciais e de comunicação passaram por intenso desenvolvimento. Na foto, satélite de comunicações na órbita da Terra em 1984. Foto C. Na atual fase da globalização, redes de computadores permitem rapidez nas transações financeiras. A Bolsa de Valores é o local em que empresas negociam suas ações com indivíduos ou outras empresas. Na foto, Bolsa de Valores de Frankfurt, na Alemanha, em 2022. Transportes e telecomunicações, os motores tecnológicos da globalização. Nas últimas décadas, os meios de transporte se modernizaram, tornando-se mais rápidos e mais baratos. Com isso, aumentou a capacidade de transporte de carga e de passageiros. E intensificaram-se os deslocamentos de pessoas e mercadorias em intervalos de tempo cada vez menores, possibilitando a integração de diferentes regiões no mundo. Observe no esquema como as inovações nos meios de transporte ao longo do século favoreceram o encurtamento do que chamamos de espaço-tempo. O encurtamento do espaço-tempo. Inovações nos transportes encurtaram o espaço por meio do tempo. Em 1500 a 1840, carruagens e barcos a velas andavam a uma média de 16 km por hora. Entre 1850 a 1930, as locomotivas a vapor andavam uma média de 100 km por hora. O barco a vapor já alcançava a incrível velocidade de 57 km por hora. Anos 50, aviões a propulsão já atingiam entre 480 a 640 km por hora. Após os anos 60, surgem os jatos de passageiro, que andam entre 800 a 1.100 km por hora. Do mesmo modo, os avanços tecnológicos nas telecomunicações permitiram que os fluxos de informação se tornassem cada vez mais intensos e velozes, tanto em escala local e regional como em âmbito nacional ou global. Nos dias atuais, pessoas, empresas, governos e organizações dos mais variados tipos comunicam-se por telefones fixos e móveis e por computadores conectados a diversas redes sociais, por meio de antenas, satélites artificiais e cabos submarinos de fibra ótica, como vai aparecer o mapa A na página seguinte. Vivemos assim em um mundo ligado por redes de fluxos de informações, conectando pessoas, capitais e negócios. Nesse mapa, estamos percebendo como que são espalhados os cabos submarinos de fibra ótica em 2022. Não é incomum acontecer acidentes com navios e suas âncoras que acabam rompendo esses cabos. No entanto, é importante lembrar que esses fluxos de informações não incluem países, regiões e lugares do mundo da mesma maneira. Vamos observar o mapa B. Assim como os efeitos da globalização não chegam a todos igualmente. Em verdade, a globalização muitas vezes gera ou amplia desigualdades no espaço geográfico mundial. No mapa B, estamos vendo o percentual da população usando internet em 2019. Quanto mais clarinho, menos pessoas usando internet. Quanto mais escura a cor, maior é o número de pessoas que conseguem acessar a rede mundial de computadores. Pessoal, a nossa aula, o nosso primeiro conteúdo são esse aqui, como a gente acabou de apresentar. Eu espero que vocês estudem para realizar a nossa avaliação. Um abraço do professor Israel
a todos vocês. Deixem aí seu recado e o seu like.